De olho na entre-safra do milho, indústrias devem acelerar compras em janeiro. Quem traz mais informações para a gente sobre o mercado do milho é o analista gráfico Joãozinho Grafista. Você já está acompanhando o Paracatu Rural pelas redes sociais? Pesquise Paracatu Rural no Instagram, Facebook, Twitter, X, Telegram, canal WhatsApp e também no Quai. Espero por você. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. A oferta brasileira de milho caiu em 2024 devido ao clima que prejudicou a produtividade. No Brasil, as cotações do milho foram pressionadas no primeiro semestre, reflexo da colheita da safra verão, do bom desenvolvimento da segunda safra e de estimativas apontando produção mundial recorde. Com as sucessivas quedas ao longo do primeiro semestre, os preços chegaram aos menores patamares do ano em julho. As negociações para exportação seguiram lentas no primeiro semestre de 2024, uma vez que compradores postergaram as aquisições à espera de desvalorizações mais intensas com o avanço da colheita da segunda safra. Já entre agosto e novembro, as cotações reagiram devido à menor disponibilidade interna. Além disso, o clima quente e seco deixou agricultores apreensivos quanto ao cultivo da safra de verão e da segunda safra a ser cultivada nesse ano 2025. No entanto, o retorno das chuvas em maior intensidade a partir da segunda quinzena de outubro favoreceu a semeadura da safra verão e minimizou ou até mesmo descartou essas preocupações, segundo o balanço do CEPEA. O agente autônomo de investimentos, o Joãozinho Grafista, João Santaella Neto, destaca as movimentações que devem acontecer no mercado do milho nesse começo de 2025. Com a entre-safra da região centro-oeste se aproximando, a tendência é que as indústrias acelerem as compras durante o mês de janeiro de 2025. Ele também pontuou as negociações envolvendo a compra do cereal para a produção de etanol. Olá a todos, o programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista. E vamos lá comentar um pouquinho aí do milho, como foi o mercado nos últimos 15 dias aí, né? Final de dezembro, agora início de janeiro, o que podemos esperar aí para os próximos dias. Falar um pouquinho, talvez, uma rápida retrospectiva, mas acho que vou deixar para a próxima semana, né? Dá uma olhadinha então no gráfico do milho lá em Chicago, o gráfico do milho aqui na B3, contrato março. Então vamos lá, começar como sempre com o mercado físico, né? O mercado interno de milho opera mais na mão, de mão para a boca, aquela história, né? A fome com a vontade de comer, né? Parte das indústrias em recesso ainda de final de ano, baixa oferta do cereal no spot, produtores segurando o grão remanescente na expectativa de aumento dos valores pagos pelo cereal em meio à apreciação do dólar. Apesar da baixa liquidez, as cotações permaneceram praticamente estáveis nas principais praças produtoras. Isso no boletim do dia 2 de janeiro do Broadcast, tá? Agência Broadcast. Na região sul, a colheita da safra verão ainda é incipiente, enquanto na região centro-oeste a entre-safra se aproxima até a entrada da safrinha em meados de julho e agosto. Nesse cenário, agentes avaliam que as granjas e indústrias devem apresentar necessidade de repor estoques no curto prazo, tá? No mercado físico, em Campo Verde, Mato Grosso, a indústria de carne oferecia R$ 63,00 por saca, FOB para entrega imediata, mas o produtor pede R$ 65,00, com embarque agora em janeiro e pagamento em 15 de fevereiro. Sem acordo quanto ao preço, não foram firmados novos acordos. O último negócio que vimos foi há 15 dias. Granjas e usinas estavam parados aguardando a virada do ano fiscal, segundo Gilmar Meneghetti, corretor da Meneghetti Corretora de Cereais. Quer dizer, o que significa? A gente sabe que chega o final do ano, tem o famoso leão, e aí acaba... Não, eu vou deixar, né, um problema por causa do imposto de renda, acaba deixando de vender em dezembro para vender em janeiro agora, né? O mercado acompanha a possibilidade de aumento na demanda de milho pela indústria do etanol nos Estados Unidos, segundo a Granar.
Analistas consultados pela Dow Jones esperam que a produção média de etanol dos Estados Unidos fica entre 1 milhão e 1.110.000 de barris por dia na semana encerrada em 27 de dezembro, contra 1,107 milhões de barris por dia na semana encerrada em 20 de dezembro. O clima frio no início de 2025 pode ter influência baixista nos preços do cereal, observa Arlan Suderman da StoneX. De acordo com ele, o frio intenso é esperado em grande parte do leste dos Estados Unidos na próxima semana. Quer dizer, nessa semana que começa. A previsão impulsiona os preços do gás natural e abre oportunidade aos produtores de etanol revenderem o gás natural comprado anteriormente a preços menores. Como resultado, a produção de etanol é reduzida, diminuindo também a demanda por milho, diz Suderman. Por outro lado, o consumo de milho para ração aumenta com o frio, a menos que esteja tão frio que os animais parem de comer. É mais fácil o Palmeiras ganhar mundial, né? No ano, os contratos do milho negociados na Bolsa de Chicago estão a acumular uma queda de 10%, refletindo a maior produção dos principais players, como os Estados Unidos. Bom, falei da StoneX aí, né, no relatório do broadcast, também outro relatório do broadcast na manhã de sexta-feira, né? Eles formaram também sobre que a consultoria elevou a estimativa de produção de milho da primeira safra 24-25 no Brasil para 24,85 milhões de toneladas, 0,9% a mais que o esperado em dezembro. Houve pequenos ajustes positivos tanto em área plantada como em produtividade, com destaque para os aumentos de área em Tocantins, Maranhão e Piauí, enquanto a produtividade no Paraná e São Paulo também foi elevada. Na comparação com a safra 23-24, ainda há retração de 4,6%. A oferta de milho se concentra cada vez mais na segunda safra, que recebeu um aumento marginal na produção estimada em janeiro de 0,1% frente ao relatório de dezembro, alcançando 101,57 milhões de toneladas. O analista também de inteligência da StoneX, Rafael Gulascochi, destacou que nos próximos meses, com o plantio e desenvolvimento da safrinha de milho, crescem as possibilidades de novas revisões, lembrando que a segunda safra do cereal enfrenta um risco climático mais significativo. Como comentamos aí no início, né, a gente tem um inverno nos Estados Unidos, né? A produção total de milho passou de 128,3 para 128,6 milhões de toneladas, considerando a primeira e a segunda safra 24-25. A StoneX prevê exportações de 39 milhões de toneladas do cereal e um cenário confortável para o balanço de oferta e demanda de milho, com estoques finais para o ciclo 24-25 estimados em 15,95 milhões de toneladas, tá? Vamos lá, mais notícias aí pro milho. Agora vamos lá em Chicago, tá? Agência Reuters. Na sexta-feira o milho, todas as três, né? Soja, milho e trigo tiveram queda na sexta-feira, com uma enxurrada de venda de agricultores e um dólar forte pesando sobre o mercado, disseram os analistas. Esse dólar, que ele é? Ele é o famoso índice de dólar, sempre comento aqui com vocês, né? E ele acabou pesando sobre o trigo. Mesmo com a queda da moeda durante o dia, o dólar teve seu melhor desempenho semanal desde o início de novembro, devido às expectativas de que a economia dos Estados Unidos continuará a superar seus pares em nível global e que a taxa de juros dos Estados Unidos permanecerá relativamente alta em 2025. Aí, adicionando pressão sobre os futuros, as vendas semanais de exportação de milho, soja e trigo ficaram abaixo das expectativas, de acordo com o relatório do USDA divulgado na sexta-feira. Os baixos negócios fizeram com que os movimentos dos preços fossem mais dramáticos nos dias imediatamente após o feriado do Ano Novo, disse Suderman. Mas ele é o economista-chefe de commodities da StoneX, tá? Mas ele espera que a volatilidade diminua quando as negociações forem retomadas na segunda-feira, né? Os traders voltando aí das férias. Na Bolsa de Chicago, Joãozinho Grafista projeta uma tendência de queda para as próximas semanas, já que o último relatório divulgado pela StoneX, a perspectiva é de oferta e demanda confortáveis de milho.
Na B3, por outro lado, diante da proximidade do intervalo entre a safra de verão e safrinha, as cotações caminham para um cenário de alta. Bom, então vamos lá, evolução dos preços do milho no mercado interno. Dia 26, então, de dezembro, Rio Grande do Sul, né? Passo Fundo 70,19. No dia 2 de janeiro estava R$ 69,00. Cascavel, dia 26/12, 69,28. Dia 2 de janeiro, 69,60. Norte do Paraná, dia 26/12, estava em torno de 69,51. E dia 2 de janeiro, 69,72. Campinas CIF 72,69 na sexta-feira, dia 26/12, dia 2 de janeiro, 72,94. Então manteve aí praticamente, tá? Não, desculpa, variou um pouquinho aí, né? De 69 para 94. Aqui nosso Triângulo Mineiro, base Uberlândia, dia 26/12, o milho estava em torno de 66,79. Aqui sim, que variou bem pouquinho, tá? E dia 2 de janeiro, 66,77, tá? E em Rio Verde, Goiás, dia 26/12, 66,95. E dia 2 de janeiro, 66,61. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha então no gráfico do milho, contrato mais ativo, contrato março, né? Do milho março, né? Fechou com o trigo caiu 16 centavos na sexta-feira para 5,2925, tendo atingido os menores níveis do contrato em 5,2750 dólares durante esta sexta-feira. Olha só. E o contrato do milho na Bolsa de Chicago, contrato março, caiu 8,75 centavos para 4 dólares 50,75 por bushel, tá? Uma queda aí de praticamente quase 2%. O que a gente pode prever aí do gráfico do milho? Foi uma queda mais expressiva. O mercado vinha subindo praticamente durante todo o mês de dezembro, alguns dias de realização. No final de dezembro, lá para o dia 18, 19, começou uma retomada de uma alta mais forte e só foi realizar nesta sexta-feira, dia 13. O milho março testou a máxima de 459,60 na quinta. Então vocês lembram que eu falei, a gente tem uma resistência, o mercado acima dos 400 precisa romper os 415, 435, depois a gente tem 455, então quer dizer, praticamente foi lá. E os 456, 455 é o que a gente chama de 50% de Fibonacci. Então o que significa isso? Acima dos 450 a gente tem os 475, 480 e quem sabe até 506, né? 5 dólares 06. Já abaixo dos 455, aí voltamos para o suporte nos 435, voltamos para o suporte nos 410, voltamos para o suporte nos 400, tá? Estamos de olho aí na média móvel de 20 dias lá nos 440. Também não gostei do gráfico do milho, bem sobre comprado. Então o que significa sobre comprado? Tendência é de realização de lucros, tá? E vamos para o milho lá na B3, contrato março, então é CCMH25, né, nas plataformas. Já o milho na B3 me chama a atenção, né? Enquanto que o milho lá em Chicago está sobrecomprado, o milho na B3 está sobrevendido, porque a gente já vem de uma realização, enquanto lá subia que caía, né? Com certeza por causa do câmbio, né? Parou no suportezinho aí no gráfico, na região dos 72, lógico que se trabalhar abaixo voltamos para os 70, mas acima dos 72 a tendência é voltar para os 75, a máxima no início de novembro ali, né? Na casa dos 77, podendo chegar até os 79 por bushel. Vai milho, vai bushel, vai commodities. A batalha contra o estresse em sua vida acontece entre os seus ouvidos, ou seja, a batalha está em sua mente, está em seus pensamentos. O que você coloca em sua mente determina o nível de estresse em sua vida. Se você quer paz de espírito, você terá que começar a controlar o que permite em sua mente. Tudo que você colocar em sua mente vai acontecer em sua vida. A Bíblia diz: encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é,
tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Texto que está em Filipenses capítulo 4, verso 8. Se você quer diminuir seu estresse, você precisa mudar o que pensa e controlar o que permite em sua mente. Neste verso, a Bíblia nos dá 8 testes para permitir ou não algo em nossa mente. Pergunte a si mesmo: isso é bom? Merece elogios? É verdade? É digno? Correto? Puro? Agradável? É decente? Isso não soa como televisão? De jeito nenhum. A televisão está ficando cada vez pior, né? Os heróis na TV hoje são zumbis, vampiros, assassinos em séries, viciados em crack, políticos corruptos. E você chama isso de entretenimento? Há o suficiente disso no mundo sem que a gente sequer procure. Quando você pensa em coisas boas, dignas de elogios, verdadeiras, honrosas, corretas, puras, agradáveis e decentes, você está realmente pensando em Deus. Paulo está dizendo em Filipenses 4:8 para pensarmos em Deus. Isaías 26:3 diz: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. O que você pensa determina o quão estressado e preocupado você está. Se você fixar seus pensamentos em Deus, Ele manterá você em perfeita paz. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.